Olá, bora decifrar o novo plano fiscal do Brasil. É uma daquelas mudanças que podem, de verdade, definir o rumo da economia do país nos próximos anos. E hoje a gente vai entender direitinho como isso funciona e o que está em jogo. Para começar, vamos pensar numa coisa que coloca tudo em perspectiva. O que acontece na vida real quando as contas de um país simplesmente não fecham? E olha, isso não é só uma pergunta teórica, não. Aconteceu de verdade. No finalzinho de 2022, o Brasil passou por isso na pele. A regra fiscal da época era tão rígida, mas tão rígida, que o governo ficou sem dinheiro para coisas essenciais, sabe? Coisas como emitir passaportes ou pagar bolsas de pós-graduação. Foi um sinal bem claro e bem urgente de que algo precisava mudar. Então, para a gente entender a solução nova, primeiro a gente precisa dar uma olhada no problema. Vamos ver por que a regra anterior, famoso teto de gastos, chegou no seu limite. A ideia do teto de gastos, lá de 2016, parecia simples. Era basicamente congelar os gastos do governo em termos reais. As despesas só podiam subir o mesmo tanto que a inflação do ano anterior. Na teoria, era para forçar uma disciplina fiscal. Mas, na prática, a história foi bem diferente. E aqui está um ponto crucial. Segundo a análise do Diese, ao contrário do que muita gente pensa, a crise fiscal não veio de um descontrole de gastos. Como dá para ver nesse gráfico, as despesas ficaram até que estáveis. O grande vilão da história foi outro, uma queda brutal na arrecadação do governo, que foi consequência direta da recessão econômica. E é aí que a gente chega na tentativa de solução do novo governo, o chamado Novo Arcabouço Fiscal. Uma proposta para substituir o teto de gastos por uma coisa, em tese, mais flexível e espera-se que funcione melhor. Mas antes de seguir, a gente precisa entender um termo que é chave para tudo isso: resultado primário. Falando de um jeito bem simples, é como se fosse o saldo da conta do governo antes de ele pagar os juros da dívida. É a diferença entre o que entra de imposto e o que sai para pagar os serviços públicos. Esse conceito é o coração da nova regra. Beleza, então como é que esse sistema novo funciona na prática? Vamos mergulhar no mecanismo principal dele. A filosofia por trás do novo arcabouço é bem direta. Em vez daquele teto fixo e travado, a nova regra cria uma ponte entre o que o governo arrecada e o que ele pode gastar. Ou seja, se a receita sobe, os gastos também podem subir. E a matemática é a seguinte: para cada 1% de aumento real na receita, as despesas do governo podem crescer 0,7%. É esse o motorzinho que permite que o orçamento se adapte à saúde da economia. Ah, mas não é festa, não. O sistema tem travas de segurança. O crescimento dos gastos nunca pode ser menor que 0,6% ao ano, isso garante o investimento mínimo, nem maior que 2,5%. Isso evita gastança, mesmo em anos de arrecadação nas alturas. É uma banda de crescimento que tenta trazer mais estabilidade. Só que a história não acaba aqui. O plano que o governo propôs não foi exatamente o que virou lei. Ele passou pelo Congresso e, bem, sofreu algumas alterações. O Congresso fez duas mudanças bem importantes. Primeiro, a regra virou permanente, tirando aquela flexibilidade de poder ser revisada a cada novo governo. E segundo, a lista de despesas que ficavam fora do teto foi enxugada, caindo de 13 para só 9 itens. Resumindo, a regra final ficou mais apertada do que a proposta original. E o que isso quer dizer na prática? Que áreas super importantes, como o Fundeb, que financia a educação básica, o piso da enfermagem e até os investimentos em estatais agora estão dentro do limite. Elas vão ter que competir entre si pelo mesmo dinheiro, o que aumenta e muito a pressão no orçamento. Com tudo isso na mesa, qual é o veredito, afinal? Essa regra nova é uma melhoria? Vamos para a análise final da história. E aqui é importante deixar claro: a análise que a gente vai ver agora vem direto de uma nota técnica que foi publicada pelo Diese, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O relatório do Diese levanta umas preocupações bem sérias. Primeiro, que o foco continua sendo em limitar gastos e não em como aumentar a receita. Segundo, que o sucesso do plano depende de mais um crescimento econômico forte e constante. Terceiro, que aquele teto de 2,5% pode acabar segurando investimentos importantes justo quando a economia estiver bombando. E por último, que colocar mais áreas dentro do limite pode criar uma briga feia por recursos essenciais como saúde e educação. A conclusão do Diese é resumida nessa analogia aqui, que é bem poderosa. A nova regra é vista como uma camisa de força menos apertada, mas que na sua essência ainda tem a mesma lógica de restrição do antigo teto de gastos. E isso tudo nos deixa com a grande pergunta no ar: esse novo marco fiscal é a solução duradoura que o Brasil precisa para ter estabilidade econômica?
Ou será que é só uma medida que adia uma crise fiscal que mais cedo ou mais tarde vai chegar? Bom, só o tempo vai dizer.